Falamos sobre o Setembro Amarelo, a importância da prevenção do suicídio. Suicídio como problema de saúde pública. E hoje vamos entrar um pouquinho na onda dos sentimentos que estão por trás dessa questão de morte por suicídio. Eu perdi alguém, é muito difícil lidar com isso. Com esse meu luto, a falta que sinto dessa pessoa. E quando essa pessoa que eu amo morreu por suicídio, por que ela desistiu de viver? Será que ela desistiu mesmo? E eu poderia ter feito alguma coisa? Essas e outras perguntas podem passar pela cabeça de uma pessoa que perdeu alguém por suicídio, o que pode deixar seu luto, digamos, um tanto mais delicado. E é sobre esse luto de quem ficou, esse luto de uma pessoa sobrevivente e lutada por suicídio, que vamos conversar hoje. Eu sou Mariana Simonetti, psicóloga especialista em luto, e converso hoje com Gilmara Nascimento, no podcast Morada do Cuidado. Gilmara, com muita atenção, aceitou nosso convite de estar aqui para dividir um pouco como vem sendo a sua experiência, dia após dia, nesse processo. Fique à vontade, aqui o cuidado faz morada. Por vezes, nos identificamos na experiência do outro e conseguimos ter forças para seguir em frente. Que tenhamos momentos aqui de força, mas também de acolhimento para as pessoas que estão passando pelo que o Gilmara está passando. Gil, seja muito bem-vinda ao podcast Morada do Cuidado e muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Bom dia, Mari. Eu que agradeço a oportunidade de poder, com a minha experiência, ajudar as demais pessoas. Tenho certeza que só o fato de você estar aqui, né, se propondo a falar sobre esse tema, com certeza já está ajudando inúmeras pessoas só de aceitar o nosso convite. Obrigada. Mesmo. E para a gente começar, Gil, eu não queria lhe apresentar exatamente, né? Queria que você se apresentasse, né? Quem é Gilmara Nascimento? O que é que você está fazendo aqui nesse podcast de Enlutados por Suicídio? Me conta um pouco da sua história. Eu sou Gilmara, como você bem falou, Gilmara Nascimento, tenho 48 anos, resido há 13 anos em João Pessoa, na Paraíba, e há 13 anos tenho o privilégio de trabalhar no Grupo Morada. Lá eu iniciei minha história, né, no grupo, e foi onde eu encontrei forças e venho continuando criando, né, e tentando um dia de cada vez criar forças para seguir em frente. Há 9 meses, meu esposo foi vítima de suicídio, em outubro de 2021. Certo. Então, diante de todo o cuidado que eu tenho e toda a rede de acolhimento que eu tenho, eu venho conseguindo ter forças para seguir em frente. E principalmente por amor. Sim. Como é que foi, Gil, para você receber, né, essa notícia? Acho que não vou nem perguntar se você esperava, normalmente a gente não esperava, mas como é que foi esse... Soube dessa morte do teu marido, como é que... Mari, esperar a gente não espera. Foi um dia comum, né? Edilson, ele, diferente das outras pessoas, né, de exemplos ou de histórias que eu já vi e ouvi, ele não teve sintomas, ele era uma pessoa extremamente tranquila, né? A gente tinha 20 anos de casado, e uma vida muito feliz. Então, eu sinto e eu vivi um amor verdadeiro e vivo hoje, porque se eu estou viva é por amor. E em um determinado dia, né, eu estava em Guarabira a trabalho e ele estava de plantão. Sim. E ele não retornou. A gente tinha o costume, né, a prática de se falar todos os dias de manhã cedo. E eu falei com ele e ele não me retornou, né? Eu continuei minhas atividades porque eu gosto muito de cozinhar e gostava muito de cozinhar para ele. Então, eu preparei todo o almoço, né? E ele não... Tentando falar com ele, ele não me retornava. Eu senti que algo estava errado porque eu senti no meu coração, de fato, que tinha acontecido alguma coisa. Pela proximidade e pelo amor que a gente tinha. E tem, na verdade. E eu consegui estender até umas 8 horas, não falei para ninguém.
principalmente no trabalho, né, porque eu não queria alarmar ninguém, porque ele já tinha ocasionado alguns atrasos, porque ele era responsável pela escolta. Sim. Ele era policial civil. E eu não consegui ficar bem, né? Fiquei tentando falar com ele e não consegui. De repente, eu tenho um contato mandado pelo WhatsApp do diretor do sistema penitenciário, de onde ele trabalhava. Sim. E ele só mandou o recado. Agente, diretor e o contato do WhatsApp. E eu perguntei, Vida, porque a gente se chamava de Vida, eu perguntei que contato, por que esse contato? E eu não obtive resposta. Uhum. Passando algum tempo, alguns 20 minutos depois, eu tentei novamente contato e não consegui. E, de repente, eu entrei no nosso quarto e senti uma dor muito grande no peito. Isso eu falo para todo Sim. mundo, né? Uhum. Uma dor muito grande e a minha alma foi partida ao meio, sabe? Uma dor literalmente. É tanto que eu me abaixei e tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa, antes de saber de absolutamente nada. Uhum. Eu tentei ligar para o presídio, tentei ligar para o hospital para ver se tinha dado entrada, tentei ligar para o trabalho dele, para alguns colegas, e não consegui. Aí, de repente, eu tentei passar mensagem, eu disse, agora vai ser a hora de eu entrar em contato com o contato que ele tinha me enviado. Uhum. Entrei em contato pelo WhatsApp, só que eu não obtive resposta. Por quê? Porque eu já estava tão nervosa e eu não me identifiquei. Depois o diretor me pediu desculpas e falou porque eu não tinha me identificado, e ele não pode dar contato de quem saiu ou quem já largou o plantão, né? Faz parte do procedimento. Mas aí ele conseguiu falar, eu me identifiquei. Na hora eu percebi que eu não tinha me identificado, eu sou a esposa de Maranhão, porque lá ele era conhecido como Maranhão. Uhum. Então eu disse, me identifiquei, e ele imediatamente mandou um áudio para mim, para que eu comparecesse à unidade. Sim. No momento, caiu tudo, né? Eu não consegui mais pensar. Ainda pensei para quem que eu vou ligar, né? Porque lá em João Pessoa só éramos eu e ele, né? Sim. A gente não tem filhos. E aí eu lembrei de uma vizinha que já trabalhou até na unidade, Tatiana. Então, eu liguei para ela e pedi mesmo a Deus que ela tivesse na casa dela, porque na pandemia ela veio morar em Nísia Floresta, né? Se isolou um pouquinho. E aí ela estava, graças a Deus ela estava, não deu 3 minutos, ela chegou na minha casa. Né? Então, quando eu me dirigi para lá, ela me levou, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa, como eu falei para você, do meu sentimento. Eu já tinha sentido e eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Se eu esperava, por que você... Não, eu acredito que é o amor e a cumplicidade que a gente tinha, de verdade, porque eu não imaginava isso, né? E aí a gente, chegando lá no presídio, a dificuldade, né? Toda aquela burocracia para poder entrar, né? E já tinha, o diretor já estava me aguardando, só que ele estava bem mais nervoso do que eu. Sim. E ele me levou para uma sala, entrei na primeira recepção, né? Se chamar aquilo de recepção, né? E aí entrei numa sala, depois entrei na segunda sala, entrei na terceira sala, quando ele já estava me aguardando. Ele, uma psicóloga e assistente social. E ele entrava e saía, e demorou aí uns 20, 30 minutos para, de fato, ele entrar na sala e me comunicar. Imagino que para você foi uma eternidade. Foi uma eternidade. E, assim, de fato, eu ajudei ele a dizer. Porque ele não teve... Eu disse, aconteceu alguma coisa com meu esposo, pode dizer. Ele não está mais vivo, aí ele olhou para mim e balançou a cabeça. Né? Então, aquele momento ali, literalmente, eu não sei, eu sei, né? Porque minha fé é muito grande de ter tido forças para acompanhar, não a perícia, né? Porque como foi dentro do sistema penitenciário, envolveu uma questão muito rigorosa de levantar o caso, né, o inquérito, todo esse processo, e a gente ficou lá dentro, eles conversando, foi feita a perícia no carro, feita a perícia, foi chamado o ML, mas eu não acompanhei. E hoje eu agradeço muito por não ter acompanhado de fato, né, de ter visto, né. E
voltei com o carro para casa, eles fizeram vistoria no carro, voltei com o carro para casa e seguiu todo essa parte de IML, liberação, né? Uhum. E aí a questão do velório, né? O desejo dele era de ser cremado, mas como foi morte violenta, a gente foi em busca da autorização judicial, mas não conseguimos por ter sido instalado um inquérito, né? E esse inquérito veio ser fechado, o óbito foi em outubro, veio fechar em fevereiro. Então, só depois que eu recebi o celular dele, só depois que já está sepultado lá em Paulista, né? Sim. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, eu estou aqui, na verdade, porque eu tive uma rede de acolhimento. Se eu não tivesse tido essa rede de acolhimento, até hoje, né, porque todos cuidam de mim com muito carinho, eu não estaria aqui. Porque, como você pontuou desde o início, né, o luto, ele a gente perder alguém já é muito dolorido. Sim. E a gente perder alguém por suicídio tem um complicador muito maior, né? São questões que a gente vai e volta e fica se perguntando, né? Por quê, né? Por que aconteceu isso, né? Você chegou a ter esses questionamentos para você, Edmara? Sim. Perguntei sim porque a gente era muito feliz, né? Então, meu esposo, ele estava bem, entre aspas. E hoje a minha bandeira, que eu levanto a minha bandeira, é que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Mais do que tudo. A gente precisa cuidar do corpo, mas a gente esquece que a gente tem uma mente e a gente precisa cuidar da nossa mente. Porque hoje eu tenho plena convicção de que meu esposo ele estava com problema de sono, né? Não estava dormindo bem. A gente já estava em tratamento há 1 ano e meio e aconteceu tudo isso, né? Sim. E todos os grupos que eu participo, toda a rede de acolhimento que eu recebo, né, dos livros que eu estou lendo bastante, falam em questão de se a pessoa fica aquela dúvida, né, se a pessoa estava no momento em surto ou não. E isso é uma coisa que não me perturba não, mas é uma coisa que é bem clara dentro de mim, que é se o meu esposo, né, o meu marido, é o grande amor da minha vida, mandou o contato para mim no WhatsApp, então é porque ele estava pensando em mim. Então isso mexe muito comigo, sabe? Porque se ele mandou para mim o contato é porque ele estava sabendo que ele ia fazer alguma coisa e que eu precisava encontrá-lo. E ele mandou o contato do diretor para mim, e esse contato eu tenho salvo até hoje. Né? Então, eu recebi esse apoio e recebo, que é algo que não tem gratidão no mundo que vai pagar. Nada que eu faça. Então, eu estou aqui mesmo hoje, Mari, por amor. Entendo, Gilmara. E assim, acredito que viver essa dor, né, a importância desse apoio, como você tem colocado a tua rede de apoio, né, de se colocar mesmo, né, de como é que você está se sentindo. E aí eu te pergunto, foi difícil ou é difícil hoje em dia colocar para as pessoas a causa da morte, que foi por suicídio, ou não, ou já foi difícil e não é mais? Eu digo que eu fui privilegiada, de verdade. Deus me ama muito, porque eu hoje tenho certeza de que eu vim para esse ramo porque eu ia passar por isso. Sim. Diferente das outras pessoas, eu não tive dificuldade de falar, né? Pelo contrário, eu tenho que falar. Então, todo mundo me pergunta, de que seu esposo faleceu? Eu disse, ele foi vítima de suicídio. E nisso eu tenho aprendido todos os dias, mas é difícil. Não foi nem não, é muito difícil. E o luto, ele é muito altos e baixos, né? Então, tem dias, os finais de semana são terríveis. São bem mais difíceis. Por quê? Porque durante a semana eu estou envolvida no trabalho e eu disse, né, que é o lugar que eu consigo sorrir, por incrível que pareça, é dentro da unidade, dentro de uma central de velórios que eu consigo sorrir, que eu consigo trabalhar e exercer e fazer o que eu amo e com muita dedicação. Mas os finais de semana são terríveis, porque é o lugar que eu já estou em casa, a gente era bastante caseiro, então tudo lembra. E a saudade é enorme. A saudade dói. Né? Domingo mesmo eu acordei e minha vontade era de... Eu falei até para as meninas lá no trabalho que minha vontade era de
gritar o nome de Edilson, porque a saudade estava muito grande. Então, é muito dolorido, é muito difícil. E se a gente não tiver essa rede de acolhimento, se torna muito mais difícil ainda. Imagino. E eu acho interessante, Gilmara, que na tua fala, né, você já falou algumas vezes que ele morreu vítima de suicídio, né? Eu acho isso bem importante. A gente até falou no nosso outro podcast, falando do Setembro Amarelo, essa questão de que a pessoa não comete suicídio, não é um erro, não é um fracasso, né? A pessoa, na verdade, é vítima às vezes, de uma doença mental, de um sofrimento mental, não necessariamente doença, que às vezes não está ali escancarado, como você falou, nós tínhamos uma vida feliz, mas algo estava incomodando ele, né? Como você falou, tinha alguns problemas de sono e algo que estava incomodando. A gente também trouxe um pouco, acho que você já deve ter visto, você falou que está lendo muito, essa discussão de o quanto é difícil, né, para o homem colocar o sofrimento, né, para fora, dizer que está sofrendo, dizer que está passando por alguma coisa. Então as pessoas perguntam muito, tem sinais que eu consiga observar, que eu consiga, e assim, às vezes sim, e outras vezes esses sinais são muito sutis e a gente só percebe depois mesmo. Exatamente, né? Maria, essa questão dos sinais, ela machuca muito para os sobreviventes. Sim. Porque não tem como a gente não ter uma culpa, né? Por que eu não vi isso? E está se questionando, né? Sim. Por que eu não vi? Eu não observei isso. E hoje eu observo várias coisas. Hoje nesses 9 meses, eu paro e observo algumas coisas. Eu observo, tipo assim, eu vou te enviar a localização do meu trabalho. Eu vou te enviar os dados do advogado, porque a gente tem um processo, os policiais civis têm um processo, e eu estou te mandando os dados, né, o contato, porque se você precisar... Sim. Né, então coisas que pareciam corriqueiras, hoje faz outro sentido. Faz todo sentido. Essa questão de vítima de suicídio, eu continuo e vou continuar. Isso é um objetivo meu. Eu acredito que tem um propósito muito grande por trás disso na minha vida, que é de tentar educar as pessoas também, porque como a pessoa faleceu, como a pessoa veio a óbito, a escolha que ela fez, pode chamar de escolha, não vai apagar a vida e a pessoa maravilhosa que teve comigo. Sim. E que eu fui agraciada de viver 20 anos. Então, e eu não permito, desde o dia do óbito que eu disse para todo mundo lá no velório que eu não ia permitir ninguém, nenhum julgamento, porque eu vivi com uma pessoa que só cuidou de mim o tempo todo, que me amou de verdade. E eu tive e tive a experiência de ter um amor verdadeiro. Então, isso é algo que vai sempre trilhar comigo, em questão de educar as pessoas. Lá na unidade, com todo mundo. Gente, faleceu por... Não, se matou. Não, gente, foi vítima de suicídio. Né? Então... O que a pessoa não pode se resumir ao ato. Ela teve uma vida lá atrás, ela foi importante para alguém, ela foi boa e ela continua sendo. Isso. E é bem importante de você colocar isso, porque às vezes a gente fala na teoria, né? Pessoal, não coloca se matou, não coloca se suicidou, né? Que as pessoas colocam cometeu suicídio. E como é importante você colocar isso na prática, né? De, poxa, não julguem, né? Existiu toda uma história, existe todo um sentido aí por trás que não se resume a essa, como você falou, será que a gente pode chamar de escolha? Exatamente. Então, eu costumo dizer que as pessoas que morrem por suicídio, muitas vezes, a gente não tem como saber, porque a gente não tem como falar com elas, né? Assim, mas a grande parte das vezes, elas não estão querendo morrer, elas estão querendo acabar com o sofrimento. Exatamente. Perfeitamente, é isso mesmo. O suicídio ali é o ato final, né? Isso. De um processo que já vem. Exatamente. E é importante você colocar também que, assim, durante esses 9 meses, você foi conseguindo perceber alguns sinais que a gente colocando isso para as pessoas, a gente pode trabalhar no sentido de prevenção, sem jamais colocar algo de, poxa, por que você colocou, passa pela cabeça, por que eu não percebi? Em alguns momentos é sutil mesmo. E daí a importância da gente falar sobre essa temática, para que a gente atente não só para a questão do suicídio, como você falou, é o ato final, mas para a questão do sofrimento humano. Exatamente. Porque às vezes a pessoa... a gente tem muito isso, né? Questão de não, só quer chamar atenção. Né? As pessoas não se importam e realmente tem que se importar com o que as pessoas estão
estão tentando mostrar, né? Então, o cuidado, precisa cuidar das pessoas, precisa cuidar da mente, precisa cuidar do corpo, a gente precisa se cuidar. E isso é uma bandeira, como eu falei, que eu levanto, e todas as pessoas que estão ao meu redor tem algum problema, eu disse, procure uma ajuda, né? A gente precisa de cuidar também da nossa mente, porque o suicídio ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Isso, é verdade. E assim, os números eles são muito grandes, e quando a pessoa passa, né, e a gente também esquece todos os números, porque por mais que fossem pequenos, se eu passei por isso, para mim é próximo demais, é 100%, não importa os números, né, Gil? É isso mesmo, e os grupos de apoio, eles estão lotados. No primeiro grupo de apoio que eu participei, na sala, no dia, tinha 96 pais, mães. Né? De sobreviventes. De sobreviventes, exatamente, porque o grupo é só de sobreviventes. Né? Então, lá a gente vê quão grande e quão próximo o suicídio, que é uma realidade, e a gente ainda tem muito tabu. Né? As pessoas, às vezes, escondem a causa-morte para não ter julgamentos, né? Não passar por julgamentos, ter culpa, você não viu isso, você não viu aquilo, porque você deixou acontecer isso. Isso, né? Exatamente, é como se a gente tivesse a responsabilidade, né, de segurar aquela pessoa, e o suicídio é algo multifatorial, né? Nunca é algo, foi por causa disso, foi porque eu não vi. Em alguns momentos a gente tem familiares, né, e aí eu coloco na minha experiência de psicóloga, a gente tem algumas pessoas que estão passando por uma questão de ideação, e a gente chama uma rede de apoio para ficar junto e tudo, né? Até um compromisso ético. E mesmo assim a gente não consegue evitar. Em alguns momentos conseguimos, em muitos, mas em outros não, porque de fato a vida do outro não está sob a nossa responsabilidade. Exatamente. A gente pode ajudar. Sim, né? Da importância que você colocou de estar atento, de perceber que alguém está em sofrimento. Qualquer sinal, vamos chegar junto, mostrar a possibilidade de pedir ajuda. Mas a gente... E um ponto, Mara, que eu não comentei, que é a questão de... Eu já tinha marcado um psiquiatra para o meu esposo. Por quê? Porque o médico do sono já eu acho que identificou alguma ansiedade. Sim. Aí ele disse, eu vou lhe indicar um psiquiatra, e eu já tinha marcado essa consulta. Mas não deu tempo, e quem foi na consulta fui eu. Né? Então, o próprio psiquiatra disse para mim que... Lá conversando, né? A gente conversando, ele disse, eu trabalho com isso 24 horas. E a gente não detém, como você está falando, a questão de garantir que a pessoa não vai ser vítima de suicídio, né? Isso. Mesmo com tratamento. Isso. E eu acho bem importante a gente conversar sobre isso, porque a gente coloca muito essa necessidade das pessoas estarem atentas. E aí, às vezes, a gente pode jogar uma responsabilidade na pessoa que não é dela. Isso. Né? Como a gente falou, é multifatorial. Então, assim... É importante estar atento ao sofrimento humano, com certeza, para a gente cuidar da gente mesmo, cuidar do outro, né? Saber que, como você falou, não é frescura, precisa estar atento realmente, mas existe um limite ali, né? Da vida do outro, como o psiquiatra mesmo falou. Né? Eu trabalho com isso, eu sou especialista nisso, e eu não consigo evitar todos os casos que me chegam. Foi algo que ficou bem marcado, porque foi bem no início do meu luto. E é muito, muito forte isso, né? Porque a gente não tem condições, ninguém tem condições de ficar 24 horas com uma pessoa. Né? Então, voltando para o grupo de apoio, lá a gente vê pais, mães, irmãos, né, que não tiveram condições de ficar. Né? O médico mesmo dizia, não deixe a pessoa sozinha, mas não teve condições. Então, a gente vê inúmeras situações, na verdade, muitas situações, né, que a gente vai analisando e vê o quão é importante a gente ter atenção com a pessoa que está dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso lado, vivendo com a gente. Né? Exatamente, aquela linha bem tênue entre a gente ter atenção, mas ao mesmo tempo não responsabilizar-se. Isso, exatamente. Né? Então, eu acho que é algo que os sobreviventes enlutados passam muito, né? Talvez essa ambivalência de eu prestei atenção ou não, mas espera aí, eu não tenho responsabilidade sobre isso completamente. Então, acho que é uma linha bem tênue nisso daí. E de fato, o suicídio é uma tragédia muito grande na vida de quem fica, né? Por que a gente é chamado de sobrevivente? Porque, literalmente, a gente vai tentar sobreviver. Então, existe uma Gilmara. Existe uma Gilmara até o dia 28 de outubro de 2021, e existe outra Gilmara depois do dia 28 de outubro. Porque eu estou me reinventando. Eu entrei um exemplo simples, né?
Quando meu esposo faleceu, passou aí o 7º dia, mais ou menos, eu entrei no supermercado e eu não consegui fazer nada. Né? São coisas que é muito corriqueiras e faz toda a diferença. Né? A minha vida mudou completamente. Né? Mudou 360 graus. Então, tudo eu estou aprendendo novamente. Estou tentando... É um quebra-cabeça, né? Tá lá todo... Mas tem uma pecinha lá que está faltando, que foi ele que foi embora, e eu estou tentando colar. Vai lá, cola, depois de escola de novo, aí no outro dia eu vou e começo de novo, né? Choro bastante, né? E quando eu quero falar, é importante, né? A gente precisa ter do lado uma pessoa que possa pelo menos ouvir. Então, isso eu tenho demais. Então, quando eu quero falar, todo mundo me escuta. Então, eu amo falar de Adilson. Eu amo falar da nossa vida, do nosso amor. E aí eu consigo colocar para fora. E se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero sorrir, eu sorrio, né? Então, eu estou aí um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Gil, e assim, né, baseado nisso que você está falando, para a gente ir chegando ao final, essa questão do cuidado, né? Agora com você que ficou, como é que você avalia a importância da rede de apoio? Você já colocou que você tem uma rede de apoio, que você tem pessoas disponíveis para te ouvir. Como é que você avalia a importância dessa rede de apoio para essas pessoas que são sobreviventes, né? Como a gente está falando. Mara, é fundamental. Sem a rede de apoio, a gente não consegue. Porque, às vezes, a gente quer só que a pessoa esteja do lado, ou só escute, né? Não precisa falar nada. Mas a gente não consegue sem a rede de acolhimento. Então, é importante. Aí vem importante o que a gente está colocando próximo da gente, né? A empatia com as pessoas, né? A sua vivência. Então, como eu disse, né? Eu fui privilegiada e sou privilegiada, porque eu não tive nenhuma dificuldade de falar do suicídio, principalmente no meu trabalho, né? De quantas famílias eu já vi lá na Central de Velórios que já perderam seus entes queridos por suicídio. E tentando educar. E hoje me incomoda muito. Né? Hoje me incomoda ver as pessoas falando errado, hoje me incomoda ver as pessoas... Quem é aquele que se matou? Né? Como se a pessoa não tivesse um nome, tivesse uma história, tivesse que ter respeito. Né? Parece então, que tem um novo significado agora, exatamente, né? Essas famílias que chegam. Completamente. E eu acredito muito nesse propósito que eu tenho hoje de, com a minha história, poder ajudar as outras pessoas, porque é muito difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue porque a gente consegue, por amor, a gente consegue. E a outra pessoa não ia ficar feliz também de ver outra... eu me afundando, né, na tristeza, então eu estou seguindo por amor. Entendo. Gil, eu gostaria de agradecer demais sua presença. Eu acho que isso que você vem falando, né, e nos permitir entrar um pouquinho nessa sua experiência, viver um pouco com você isso que você vem vivendo. Essa questão de, Mara, eu não me envergonho de falar, eu coloco, é importante. Eu acho que isso é fundamental para algumas pessoas que estão nos escutando agora, que estão passando pela situação, né, que você passou e que de alguma forma estão envergonhadas, não querem falar sobre ou se culpando. E assim, acho que eu ouvi a tua experiência de, olha, me faz bem, né? Me ajuda a atravessar essa dor, falar sobre, de não me culpar e de ter esses momentos, mas de alguma forma eu não sou extremamente responsável por isso exatamente. Acho que a gente pode sim ajudar essas pessoas. Tenho certeza que a gente pode ajudar essas pessoas e aquelas pessoas que estão pensando, né, no suicídio também, de ver que, como a gente está conversando aqui, que pode ter outras alternativas de cuidar com o sofrimento humano, de buscar essa rede de apoio também, né, que é uma rede de apoio que continua e que pode servir para essas pessoas também. Como eu que agradeço a oportunidade, porque é muito importante a gente falar. E é muito importante saber que a gente pode seguir. A gente vai esquecer? Não. A saudade é eterna, né? Até porque quando a gente só sente saudade daquilo que foi bom. Né? Porque se fosse ruim, a gente não sentiria saudade. Então, saudade é porque foi bom, é porque é amor verdadeiro e vai ser para o resto da vida. Então, hoje, Adilson vive em mim. Né? Então, por isso que eu estou aqui. Isso. E é interessante essa questão, Adilson vive em mim, que a gente coloca muito, né, para a questão e você deve ter ouvido isso também nas suas redes de apoio especializadas, que a gente coloca muito. Especializada que eu coloco, né, psicólogos, psiquiatras, não que as outras redes de apoio não sejam importantes, que são demais, amigos, né,
familiares, mas essa questão de vive em mim, a pessoa não deixa de existir, né, Gil? Não deixa. A pessoa, ela continua existindo, na verdade a gente aprende a se relacionar com ela de outra forma. Exatamente, não deixa de existir, está ali presente e o amor é que comanda tudo, né? O amor que a gente viveu, o amor que eu vivo, o amor pelas pessoas. Então, hoje, onde eu estou, é Edilson está junto comigo. Até a gente se reencontrar. Que bonito, Gil. Muito obrigada, Gil. E, voltando aqui para a gente finalizar o nosso podcast, Morada do Cuidado, se você está precisando de alguma ajuda, além de buscar essa ajuda com a rede de apoio, como eu vinha falando com o Gilmar, de amigos, conhecidos, rede de apoio especializada, não nos esqueçamos do CVV, o Centro de Valorização da Vida, Ligue 188, pessoas que estão pensando, estão passando por algum sofrimento psíquico e precisando de ajuda. É um centro que funciona 24 horas. Inclusive, está também na internet, disponível em chats, em e-mails, para que essas pessoas que estão em intenso sofrimento, você que está em intenso sofrimento psíquico, possa entrar em contato. E para quem não sabe, o Morada do Cuidado, esse podcast nosso aqui, mas o programa Morada do Cuidado também é uma plataforma que está disponível na internet, no site www.moradadocuidado.com.br. É uma plataforma onde reunimos conteúdos, vídeos. Gilmara já teve até acesso, Foi uma das... perfeito, perfeito. Foi algo que me ajudou bastante. Que bom, o depoimento aqui. Já teve esse acesso. Então, é uma plataforma que tem conteúdos gratuitos, vídeos, que falam um pouco sobre esses momentos de luto, como é que as pessoas se sentem, para que as pessoas vão se identificando e, de alguma forma, seja um suporte. Então, podem acessar. Não se esqueçam de seguir as redes sociais de Morada da Paz, no Instagram. E, se você gostou do nosso podcast, comentem. Se achar que vai ser necessário para algum amigo, algum conhecido, compartilhem. E muito obrigada.